turma? Beleza? Na aula de hoje nós vamos fazer as atividades de movimento circular. Nós vamos começar pelas atividades do para-sala, página 23, questão número 1. Acompanhe comigo. O Sputnik foi o primeiro satélite artificial da Terra. Foi lançado pela União Soviética em 4 de outubro de 1957, na unidade de testes de foguete da União Soviética, atualmente conhecida como Cosmódromo de Baikonur, no deserto próximo a Tirhutan, no Cazaquistão. O programa que lançou chama-se Sputnik. O Sputnik era uma esfera de aproximadamente 58,5 centímetros e pesava 83,6 kg. A função básica do satélite era transmitir um sinal de rádio, BIP, que podia ser sintonizado por qualquer rádio amador. O Sputnik levava aproximadamente 120 minutos para dar uma volta completa em torno da Terra, em movimento periódico. Com base no que foi descrito anteriormente, calcule o período em segundos. Turma, quanto tempo que ele leva para dar uma volta em torno da Terra? Não são 120 minutos? É só converter 120 minutos em segundos. Então, nós vamos fazer assim. Número 1, letra A. 1 minuto, nós temos 60 segundos. Falou para nós na questão que são 120 minutos. Em 120 minutos, nós vamos ter quantos segundos? X. Regrinha de 3. Multiplica cruzado. X vai ser igual, corta um minuto com minuto, 60 vezes 120 vai dar 7.200 segundos. Então, o período, que é o tempo que leva para dar uma volta, sempre que falar período, gente, é o tempo que leva para dar uma volta, 7.200 segundos. Então, período, 7.200 segundos. Essa foi a letra A. A letra B pede para nós a frequência em Hertz. Nós sabemos que a fórmula da frequência é só pegar 1 e dividir pelo período. A frequência é o inverso do período. Quando eu falo inverso, quer dizer que é só pegar o 1 e dividir pelo valor do período que você tem a frequência. Olha aqui um detalhe. A unidade do tempo é o segundo. Quando eu divido por segundo, é a mesma coisa de escrever assim, ó, segundo elevado a menos 1. Porque esse segundo aqui está elevado a 1. Quando eu subo com ele, eu subo o segundo elevado a menos 1. Na física, nós chamamos o segundo elevado a menos 1 de Hertz. Certinho? Então, a frequência é só dividir por 1. O período tem que estar em segundo. Nosso período está em segundo? Maravilhoso. Então, dividido por 7.200. Esse valor aqui sai em Hertz. Por que ele sai em Hertz? Porque o período em segundo, quando eu divido por segundo, na física eu conheço isso por Hertz. Número 1, somente isso. Questão número 2, das atividades do para-sala. Um disco de vitrola gira a 33 RPM, rotações por minuto. Desligando-se a vitrola, nota-se que o disco continua girando por 30 segundos até parar totalmente. Determine a sua aceleração angular, supostamente constante. Então, nós temos o seguinte, ó. Ele roda a 30 RPM. 30 rotações por minuto, certo? E ele leva 30 segundos para parar. O tempo que ele leva para parar, 30 segundos. Certinho? Primeira coisa, ele pede para nós a aceleração angular, e a aceleração angular a gente mede em rádio por segundo ao quadrado, certo? Então nós vamos ter que ver o seguinte. O que seria RPM? Eu preciso passar de rotações por minuto para Hertz. Tem uma regrinha que fala assim, ó. 1 RPM
é uma rotação por minuto. Então, seria assim, um RPM seria igual, ou melhor, se eu pego 60 RPM, 60 rotações por minuto, é como se fosse um Hertz. O que seria o Hertz? Uma rotação a cada segundo. Então, quando eu falo 60 rotações por minuto, é só você lembrar que um minuto tem 60 segundos. Então, é como se fosse uma rotação para cada segundo. Então, a regra é, para passar de RPM para Hertz, basta a gente dividir por 60. Anotaram isso? De RPM para Hertz, divide por 60. Então, nós temos 33 RPM. Eu vou dividir por 60 para passar para Hertz. Então, vai ser 33 dividido por 60 Hertz. Dá para dividir por 3, dá para dividir por 3. É a mesma coisa que 11 sobre 20 Hertz. Dividido por 3, dividido por 3. Passamos para Hertz? Bacana. Agora que nós passamos para Hertz, então nós temos que a frequência em Hertz é 11 sobre 20 Hertz, certo? Agora você vai lembrar a fórmula do movimento circular, que é essa daqui, ó. Velocidade angular é igual a 2πf, ou seja, 2π vezes a frequência. Vamos lá. 2π, a frequência tem que estar em Hertz. Nós já temos ela aqui, ó, 11 sobre 20 Hertz. Então, 2π que multiplica 11 sobre 20. Agora, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2, para facilitar, simplificar. 2π dividido por 2 vai dar π, vezes 11, 11π. E 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, a velocidade angular é 11π sobre 10 rádio por segundo. Certo? Agora acompanhe comigo. Lembra daquela fórmula do movimento uniformemente variado? Essa daqui, ó. V igual a V0 mais AT. A gente consegue transformar ela em movimento circular. Olha como. Aonde tem V, eu chamo de ômega. Aonde é V0, é ômega zero. Lembrando que ômega é a velocidade angular. V é a velocidade linear. Transformou em velocidade angular. Ômega. V0, velocidade linear inicial. Transformou em ômega zero, que é a velocidade angular inicial. O alfa é a aceleração linear. O A é a aceleração linear. Transformamos em alfa, que é a aceleração angular. Aí, olha só. A velocidade angular final é zero. Por que é zero? Falou que ele vai parar de rodar em quanto tempo? 30 segundos. Então, a velocidade angular final é zero. A inicial foi essa que nós descobrimos. 11π sobre 10. Mais alfa, que é o que eu quero, que é a aceleração angular, vezes o tempo que ele levou para parar, que foi 30 segundos. Aí nós vamos ter alfa vezes 30 passa para lá, menos alfa vezes 30, passo 30 dividindo. Aí vai ficar 11π, que é mesmo dividido por 10. Vamos fazer uma continha aqui antes. Quanto que é 11π dividido por 10? Você pode dividir 11 por 10, dá 1,1. Então, essa divisão aqui vai dar 1,1π. Tá aqui. O alfa vezes 30, quando eu passar para lá, o 30 passa dividindo para cá. Então, vai ficar 1,1π sobre 30. Por que menos? Gente, a vitrola, ela vai estar freando. Se vai estar freando, a aceleração angular tem que ser negativa. E na hora que faz essa conta, o alfa vezes 30 passa para lá, menos alfa vezes 30. De boa? Nós vamos dividir menos 1,1π por 30. Assim, ó, olha como. 1,1 vezes o π, vamos falar que o π é 3,1. 1,1 vezes o π, que é 3,1, vai dar um resultado. Divido isso por 30, a resposta vai dar aproximadamente
menos 0,12 não é aceleração angular? É medida em rádio por segundo ao quadrado. Certinho? Então, de boa. Para a gente fazer a letra B, que pede para nós assim na letra B, quantas rotações foram efetuadas no tempo de 30 segundos? Olha o que nós vamos ter que fazer. Vamos lembrar daquela fórmula do movimento uniformemente variado. Aquela S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Olha o que eu vou fazer com essa fórmula. O mais S0 eu vou passar ele para o lado de cá do igual, menos S0. O resto eu vou manter tudo, certinho? Só passei o mais S0 para cá, menos S0. O S menos S0 a gente conhece na física por ΔS, que é a distância que ele andou. Então, ΔS é igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. Agora nós vamos converter, isso aqui tudo é linear, nós vamos converter para angular. Olha como. A regrinha para converter para angular, vou fazer aqui no cantinho que vai ajudar vocês. Olha só. Aonde tem o S, nós trocamos por φ. O S é o espaço linear. O φ é o espaço angular. Certinho? Aonde tiver ΔS, eu troco por Δφ. Deslocamento escalar, deslocamento angular. De boa? Então tá. Aonde tem V, que é a velocidade linear, nós substituímos por ômega, que é a velocidade angular. Então, onde tem V0, eu vou substituir por ômega 0. Isso é uma regra que eu estou ensinando para vocês para transformar de linear para angular, tá? Aonde tiver a aceleração linear, que é A, nós vamos transformar em alfa, que é a aceleração angular. De boa? Pegaram a dica? Então vem para cá. Aonde tem ΔS, quem que é o ΔS? Δφ em angular. Aonde tem V0, quem que é o V0? Ômega 0, que é a velocidade angular. Aonde tem o A, que é a aceleração linear, eu troco por alfa, que é angular. Você pegou essa regrinha aqui, ó, e lembra essa fórmula de cor que ela veio do movimento uniformemente variado, aí é só chinelar que vai dar certinho. Então vamos lá. Δφ é igual a ômega 0t mais alfa t quadrado sobre 2. O ômega 0 é a velocidade que nós encontramos na letra A. Tá até aqui no cantinho, ó. Quem que é o ômega 0? 11π sobre 10 rádio por segundo. Então vai ficar, no lugar do ômega 0, 11π sobre 10. O tempo, o exercício falou que é de 30 segundos. Menos, por que menos? Olha aqui quem que é a nossa aceleração angular. A nossa aceleração angular, ou eu uso ela como menos 0,12, ou eu uso ela como menos 1,1π dividido por 30. Fica a seu critério. Ou uso ela assim, ou assim. Dá na mesma. Então, a aceleração angular, ela é negativa. Por isso eu fiz aqui um menos. Qual que é o valor dela? 1,1π sobre 30 que eu vou usar. É a aceleração que multiplica o tempo ao quadrado dividido por 2. O tempo, o exercício falou que é 30. Então fica 30 ao quadrado dividido por, olha aqui, por 2. Certinho? Isso aqui é a aceleração angular vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Agora acompanhe comigo. 11π sobre 10 vezes 30, corta esse zero com esse zero, fica 11π vezes 3, que dá 33π. Agora aqui, ó, 1,1π dividido por 30 vezes 30 ao quadrado sobre 2, olha como é que eu vou fazer isso. 30 ao quadrado é 30 vezes 30. Eu vou cortar um dos 30 daqui de cima, porque são 2, porque está ao quadrado, com 30 daqui de baixo. Então vai sobrar 30 vezes 1,1. 30 vezes 1,1 dá 33. Vezes π, 33π. Dividido por 2, 16,5π. Agora eu pego 33π menos 16,5π, 16,5π rádio. Isso é o deslocamento angular. Quanto que ele andou? Em ângulo. Agora olha o que eu vou fazer. 2π rádio é uma volta.
Quanto que ele andou aqui, gente? 16,5 pi rad. Então eu ponho 2 pi rad é uma volta. 16,5 pi rad são x voltas. Multiplico o cruzado. 2π vezes x, vai dar 2πx, é igual a 16,5π. Corto os π com π e passo 2 dividindo. 16,5 dividido por 2, vou encontrar 11,25 voltas. Então, quer dizer que ela vai rodando cada vez mais devagar, mais devagar, mais devagar, até parar. E nisso, até parar, ela anda 8,25 voltas. De boa? Terceira questão. Um ponto material parte do repouso se deslocando em move sobre um plano horizontal em trajetória circular de 5 metros de raio. Então anota aqui, ó, questão número 3, raio 5 metros. De boa. Após 10 segundos, o ponto material percorreu 100 metros. Então, no intervalo de tempo de 10 segundos, ele percorreu 100 metros. Um ΔS, que é 100 metros. Certinho? Pede para nós assim, a velocidade angular do ponto material nesse instante vale... Então, na questão número 3, como partiu do repouso, a velocidade inicial é 0. E ele pede para nós a velocidade final depois de 10 segundos. Olha o que eu vou fazer. Eu vou usar a fórmula do ΔS, aquela mesma que eu mostrei para vocês no exercício passado, aquela que faz assim, ó, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, aí passa esse cara para cá, mais S0 passa para cá menos S0, aí fica S menos S0 é igual a V0t mais AT quadrado sobre 2, o S menos S0 é o ΔS. Aí fica ΔS é igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. De boa? Vamos lá, substituindo. ΔS é a distância que ele andou, 100 metros. Tá aqui o 100. V0 é a velocidade que estava no início. Como partiu do repouso, o V0 é 0. 0 vezes o tempo vai dar 0. Então eu corto isso da minha conta. Mais AT quadrado sobre 2. O ΔS é 100. Isso aqui eu cortei da conta, sobrou o A vezes o tempo, que o exercício falou que é 10 segundos. Então, A vezes 10 ao quadrado, que é o tempo ao quadrado, dividido por 2. 10 ao quadrado dá 100. Não tem 100 de cá e 100 de lá? Cortei esse 100 com esse 100. Ficou 1 aqui. Aqui ficou A vezes 1, que dá A multiplicando o cruzado. 1 vezes 2 dá 2. Então, a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, eu quero que você pegue uma regrinha que vai te ajudar muito, muito mesmo. É essa daqui, ó. Uma grandeza escalar é igual à sua representante angular vezes o raio. Anota isso aí, turma, isso é importantíssimo. Uma grandeza escalar é igual à sua angular vezes o raio. Um exemplo. Grandeza escalar, o A de aceleração, é igual... Qual que é a aceleração na angular? É o alfa, vezes o raio. Então, a aceleração escalar é A. Isso é igual a angular, que é o alfa, vezes o raio. O A, você descobriu que é 2. 2 metros por segundo ao quadrado é a aceleração. O alfa é o que eu quero. E o raio, olha aqui, o exercício falou, 5 metros. Passo 5 dividindo, 2 dividido por 5 é igual a 0,4 rad por segundo ao quadrado. Esse é o alfa. Agora, você vai lembrar aquela fórmula do move. V igual a V0 mais AT. Lembra aquela regrinha que eu ensinei para vocês? Quem que é o representante do V em angular? Ômega. Quem que é o representante do V0 em angular? Ômega 0. O representante da aceleração em angular? Alfa. Só substituir. Ômega igual a ômega 0 mais alfa t. O ômega é o que eu quero. O ômega 0 é a velocidade que estava no começo. Lembra? Olha aqui. O V0 não é 0? Então, o ômega 0 é 0, porque no começo estava em repouso. Então, ômega 0 é 0.
O alfa é a aceleração angular que nós descobrimos aqui, que é o 0,4. E o tempo, o exercício falou que é 10 segundos. 0,4 vezes 10 segundos dá 4. Qual que é a unidade medida da velocidade angular ômega? Rádio por segundo. De boa? Questão número 4 das atividades do para-sala. A engrenagem A, acionada por um motor, gira com velocidade angular ômega de 30 rádios por segundo. Sabendo que o raio da B é 2 raios da A e que o raio da C é 1,5 raio da A, determina os sentidos de rotação e as velocidades angulares das engrenagens B e C. Primeiramente, vamos determinar o sentido de rotação. Falou para nós que o A está rodando assim, ó. Então, o A está rodando assim. Quando o A roda assim, ele empurra o B para rodar assim. Então, o A roda assim e faz o B rodar assim. Então, nós temos que o A está rodando no sentido anti-horário e ele vai empurrar o B para o B rodar no sentido horário. Então, o B está rodando no sentido horário. Agora, vamos fazer assim. O A roda assim para cá e ele vai fazer o C rodar assim. Então, ó, quando o A girar assim, ele empurra o C para rodar assim, ó. Então, o C vai estar rodando no sentido horário. Então, o B rodando no sentido horário, o C rodando no sentido horário. E o A que está rodando todos eles no sentido anti-horário. De boa? Agora vamos determinar o valor. Como eles estão conectados por engrenagens, nós sabemos que esse tipo de conexão gera a mesma velocidade linear. Então, a velocidade linear do B é igual à velocidade linear do A, que é igual à velocidade linear do C. Primeiramente, então, vamos fazer assim, ó. Somente essa parte. A velocidade linear do B é igual à velocidade linear do A. Você se lembra como que a gente calcula a velocidade linear? Aqui no cantinho, ó. A velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Lembra daquela regrinha que eu ensinei para vocês? Vou repetir ela. Uma grandeza escalar é igual a uma grandeza angular multiplicada pelo raio. É essa regrinha, turma. Ó, a velocidade escalar é V. É igual à velocidade angular, que é o ômega, multiplicado pelo raio. Sempre assim. Escalar é igual a sua angular vezes o raio. Então, vamos lá. Aonde eu tenho VB, eu vou trocar por ômega B vezes o raio do B. De boaça. E aonde eu tenho VA? Eu vou trocar por ômega A vezes o raio do A. Certinho? O ômega B é o que eu quero. O que ele falou para mim do raio do B? Olha para cá. O raio do B é 2 raios do A. Então, onde eu tenho RB, eu vou escrever 2RA. 2RA. Isso é igual. O ômega A, o exercício falou, olha aqui quanto que é. 30 RA. Corto o RA de cá com de cá. Ômega B vai ser igual ao 30 dividido por esse 2 que vai passar para cá. 30 dividido por 2 vai dar 15 rádio por segundo. Essa é a velocidade do B. Para descobrir a velocidade do C, nós vamos fazer a mesma regrinha. Olha aqui como é que eu vou fazer, ó. Então, nós vamos ter VA é igual a VC. Usando essa regra aqui, a velocidade linear do A é igual a velocidade linear do C. Como que eu calculo a velocidade linear do A? Ômega A vezes RA. E a do C? Ômega C vezes RC. De boa. O ômega A, o exercício falou que é 30. RA é igual a ômega C, é o que eu quero. Quem que é o raio do C? Olha pra cá. O raio do C é 1,5 raio do A. Então, onde eu tenho raio do C aqui, eu vou trocar por 1,5 raio do A. Corto o raio do A de cá com de cá.
O ômega C vai ser 30 dividido por 1,5. 30 dividido por 1,5 vai dar 20 rádio por segundo. Essa é a velocidade do C. Oi, gente, muito obrigado pela atenção de vocês, viu? Um grande abraço, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Lourdes Virtual. A gente ama.